Meu desejo é que as palavras que hoje estaremos refletindo possam entrar em sua vida, em seu coração e produzir frutos para a eternidade. Que estas palavras possam levá-lo a uma experiência com Jesus ressurreto. Eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo te conduza na reflexão destas palavras de Jesus, deixada a nós por intermédio do apóstolo João. Eu gostaria de destacar no verso 24 do nosso texto a seguinte expressão: quem ouve a minha palavra. Hoje em dia, as palavras de Jesus têm sido proclamadas não apenas na igreja, mas ela está sendo anunciada através do rádio, televisão, internet e outros meios tantos de comunicação. Você anda de carro e logo vê algum adesivo ou um outdoor em algum lugar anunciando as palavras de Jesus. Entretanto, muitos ainda não conseguiram ouvi-las. Não por falta de oportunidades, mas simplesmente porque a têm ignorado. Acreditam que estão no caminho certo, que fazem o bem e diante disso não procuram conhecer Jesus de forma mais pessoal. Algumas pessoas se satisfazem com o conhecimento que possuem da palavra de Deus, aceitando aquilo que os sacerdotes, sejam eles católicos ou evangélicos, lhe anunciam. Essas pessoas muitas vezes estão caminhando de forma errada, vivendo longe da verdade por falta de interesse em conhecer Jesus com mais profundidade. Ouvir as palavras de Jesus implica em lê-las, estudá-las, meditar nelas dia e noite, conforme está escrito em Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O conhecimento da verdade nos levará à liberdade verdadeira. Gostaria ainda de destacar no verso 24 as seguintes palavras: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Jesus está nos dizendo que não basta apenas ouvir suas palavras. Muitos têm ouvido, estudam a palavra de Deus, mas não têm crido nelas. É necessário crer em suas palavras. Jesus disse que o Pai o enviou para que por meio dele pudéssemos ter a vida eterna. Quem ouve essas palavras e crê nelas, busca pôr em prática tudo que Jesus nos ensinou. Uma vez que entende que ele é o enviado do Pai para salvar o mundo. Sendo Jesus o enviado do Pai, devemos ouvi-lo atentamente, pois ele nos mostra o verdadeiro caminho para chegarmos a Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, para sermos incluídos na família de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas palavras foram escritas por João, capítulo 14, verso 6. Jesus nos ensina que há um só caminho. Entretanto, muitos têm buscado atalhos para chegar ao céu. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Você entende isso? Ninguém é ninguém. Então, se você deseja chegar ao Pai, se você deseja viver eternamente com Deus, você precisa se entregar plenamente a Jesus, viver seus ensinamentos, colocar em prática o que Ele nos disse.
Muitas vezes, isto implica abandonar tradições, deixar de lado tudo que aprendemos no Egito, em nossa vida passada, antes desta entrega, rompermos com nossos conceitos já formados, com as estruturas engessadas, tudo em busca da vida que provém de Deus. Aquele que ousa deixar tudo e seguir a Jesus tem a recompensa de não passar pelo juízo. Sim, aquele que abandona tradições em nome da verdade da palavra de Deus alcança graça e misericórdia por parte de Deus. Os próprios apóstolos tiveram que romper com a religiosidade de sua época, com o farisaísmo que dominava as estruturas eclesiais daquele momento da história. Jesus disse que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Palavras estão registradas na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Creia em sua palavra. Abra seus olhos para a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso mentir para você. Eu posso falhar com você, porque sou homem. Mas a palavra de Deus não mente. Deus não pode mentir. Se Jesus diz ser o único caminho, o único intercessor entre nós e Deus, é porque ninguém mais pode ocupar essa posição. Somente Ele morreu e ressuscitou por nós. Somente Ele foi digno de abrir o livro da vida. Somente Ele pode te dar a vida eterna. Também gostaria de destacar no verso 25 a seguinte frase: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este verso está nos dizendo que para as pessoas que põem sua fé na palavra de Cristo, existe um amanhecer de ressurreição. Certa vez no fariseu, um dos principais do Sinédrio, um homem chamado Nicodemos, que representava com fidelidade o judaísmo aristocrático, bem intencionado, mas espiritualmente distorcido da verdade, pergunta a Jesus como poderia o homem nascer de novo. A pergunta de Nicodemos surgiu porque Jesus disse que, para entrar no reino de Deus, era necessário ao homem nascer de novo. As palavras de Jesus a Nicodemos nos mostram que para Deus nós não nascemos. Isto é, estamos mortos, enquanto não passarmos pela experiência do novo nascimento. Nascer de novo acontece a todos nós quando ouvimos a voz do Filho de Deus e cremos nessa voz e nos rendemos ao seu senhorio. Se hoje você ouvir a voz de Jesus, você ressuscitará, você nascerá de novo, ganhará nova vida e descobrirá o verdadeiro sentido de sua existência. Os versos 26 ao verso 29 nos mostram que Jesus recebeu autoridade do Pai para julgar-nos. Um dia todos estaremos diante de Deus Pai e diante de Jesus Cristo Senhor, e todos seremos julgados segundo nossas obras. A palavra diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Isto é, viverão com Deus. E os que viveram na prática do mal ressuscitarão para o juízo. Isso significa que viverão eternamente longe da graça, da misericórdia de Deus. Sofrerão eternamente no lago que foi preparado para o diabo e seus seguidores. Entretanto, preciso aqui dizer a você que fazer o bem não implica apenas em não matar, não roubar, não adulterar. Não significa apenas o cumprimento destas leis.
Fazer o bem não significa apenas amar o nosso próximo como a nós mesmos, embora tal atitude seja nobre e de grande valor. Fazer o bem também implica em amar a Deus de todo o seu coração. É necessário ter uma relação correta com Deus. Para isso, te desafio a ler a Bíblia sem nenhuma ótica teológica ou histórica, apenas lendo-a debaixo da unção do Espírito de Deus. E a tirar tempo para orar, hora após hora, após hora. É tempo de nós, que estamos mortos espiritualmente, ouvirmos a voz de nosso Deus e nos levantarmos para a vida que Jesus nos oferece. Ouça hoje o que Jesus está dizendo a você. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Creia em mim, porque aquele que me ama guarda as minhas palavras. Quem me receber, disse Jesus, não será julgado, e o que não crer em mim já está condenado. Você precisa decidir. Deus te abençoe.